Pode ir. Vandeham Shri Guru Sri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Mukham Karoti Vachalam Pangulang Hayate Girim Jad Kripatamaham Bande Sri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhirayet Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 11. Verso 24. É 24. Qual capítulo, Prabhu? Desculpa. 11. 15? 11. Nabhasprisam diptamanekhavarnam Vyatananam diptavishalanetram Drishtva hi tvam pravyatitantaratma Dhritim navidhami samam cha Vishnu. Tradução. Ó Vishnu todo-penetrante, já não posso manter meu equilíbrio. Vendo suas cores radiantes encherem os céus e olhando para seus olhos e bocas, eu estou com medo. Lê aí, Giovanni, essa outra aí. Ó Vishnu onipenetrante, ao ver-te com tuas muitas cores resplandecentes, tocando o céu
suas bocas escancaradas e seus grandes olhos reluzentes. Minha mente fica perturbada pelo medo. Já não consigo manter minha firmeza ou equilíbrio mental. Aqui surgiu o sentimento de medo na mente de Arjuna. Tem comentário? 25. Damstra karala nichate mukhani drishtaiva kala narasa nibhani jisho na jane nalabhe cha sarma prasida devesha jagan nivasa. Ó Senhor dos Senhores, ó refúgio dos mundos, por favor, conceda-me tua graça. Não consigo manter o equilíbrio, vendo estes teus rostos resplandecentes, parecidos com a morte, e estes teus dentes medonhos. Em todas as direções, sinto-me confuso. O meu tá um pouco diferente, Prabhu. De acordo com a tradução, mas a ideia é a mesma, né? Tá. O meu tá: ó Senhor dos Senhores, refúgio dos mundos, por favor, seja bondoso comigo. Eu não posso manter meu equilíbrio, vendo assim seus rostos abrasantes como a morte e dentes terríveis. Estou confuso e não sei onde estou. 26, 27. Ami chatvandri tarastasya putra sarve sahaiva vanipala sanghai Bhishmo drona suta putras tathaso sahasmadhyai api joda mukhyai Vaktrani teta ramana visanti Damstra karalani bhayanakani Kechid vilagna dasanantareshu Sandrishante chonitairuttamagai. Isabel vai ler? Alto. Oi, Prabhu. Todos os filhos. Peraí, deixa a Isabel ler. Depois você tá. lê o próximo. Tradução. Todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com os reis que se aliaram a eles, bem como Bhishma, Drona e Karna, e nossos principais soldados também estão precipitando-se em direção às suas bocas amedrontadoras. E vejo algumas pessoas presas com as cabeças esmagadas entre os seus dentes. Comentário. Num verso anterior, o Senhor prometeu mostrar a Arjuna coisas que ele teria muito interesse em ver. Agora, Arjuna vê que os líderes do grupo oposto, Bhishma, Drona, Karna e todos os filhos de Dhritarashtra, os soldados deles, os próprios soldados de Arjuna, estão todos sendo aniquilados.
Isso é indício de que, após a morte de quase todas as pessoas reunidas em Kurukshetra, Arjuna sairá vitorioso. E menciona-se aqui que Bhishma, que é aparentemente invencível, também será esmagado. E este será o destino final de Karna. Não só os grandes guerreiros do outro grupo, tais como Bhishma, serão esmagados, mas também alguns dos grandes guerreiros do lado de Arjuna. É. Então, nessa visão, Arjuna, Krishna mostrou para Arjuna que o grupo oposto ia ser todos devorados pelo próprio Krishna, já estava. Arjuna ia ser só instrumento. Alguém lembra aí por que que Arjuna, qual que era o objetivo que Krishna estava usando Arjuna como instrumento? Para quê? Para as próximas gerações saberem da história, não é? Não, que história. Saber de conhecer Krishna. Olha, precisava de guerra para isso? Não, na guerra não, mas ele não. Mas Arjuna tinha que lutar na guerra. Ele tinha que Por lutar por que que ele usou Arjuna para lutar na guerra? Qual foi o motivo? para Arjuna, porque era o karma de Arjuna. Ele estava explicando para Arjuna. Também, mas isso o de Arjuna pessoal. Mas por que que Krishna estava usando Arjuna, o objetivo de Krishna usar Arjuna? Não era para acabar com a era dos guerreiros, dos sátrias? Não, Não, o objetivo não era contrário. que O objetivo é que, não, nesse sentido, não é esse o objetivo, mas mesmo no sentido que você falou, é o que o Denis falou na missão de Arjuna, isso nunca deve acabar. Na verdade, o mundo está assim hoje pela falta desses guerreiros. O Gita ensina isso. Isso deve sempre existir. Esse negócio que o povo fala aí, não deve haver exército, igual no Brasil, elimina a polícia. Isso aí é tudo ateísta. Nenhuma escritura ateísta fala isso. Isso é para eles dominarem tudo. E todo mundo virar ateísta e eles acabarem com a religião, cortar o bem pela raiz, que é a religião. Eles falam isso. As escrituras não, é o contrário. A escritura sempre fala que o governante deve lutar e proteger os princípios religiosos. Se ele não fizer isso, ele é covarde. Foi o que Krishna falou para Arjuna. Mas eu perguntei o sentido por que que Krishna estava usando Arjuna, para qual que era o objetivo. Isso fala no começo. Isso é para ele falar o Gita de novo, né? Não, Que tinha sido da atividade. A atividade que Arjuna ia fazer tinha um objetivo. A atividade em si, de eliminar o exército oposto. Ninguém lembra? Natália também não? Giovanni? Então, Prabhu, eu não estou lembrado aqui, mas eu não, é porque para saber que a gente está sempre obedecer o guru, teu mestre. Não. Ó, vou ver se lembra. Vou falar o velho. Jada, Ri, Dharmasya, Glani, Bhavati, Bharata. Vê se alguém lembra aí. Sem procurar. Esse é o verso que Krishna fala. Fala dois versos, um na sequência do outro, que explica por que que ele veio. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. Defender a dinastia Bharata, não seria? Não? Ele tinha vindo para acabar com a religião. Isso! Boa! A Isabel que me pegou do começo, hein? Eu fiquei na dúvida se era isso, mas é porque eu ia falar. Jada, Ri, Dharmasya.
Glani Bhavati Bharata. Bharata quer dizer Arjuna, que nasceu na dinastia Bharata. Jada Jada Hridharmasya. Eu sempre vim de Era, e Era para quê? Estabelecer os princípios religiosos na Terra. Samstanarpaya Dayanti Juge Juge. De Era em Era. Aí Paritranaya Sadhunam, vem proteger os devotos. Vinashaya Chaduskritam. E aniquilar os demônios. Para isso, Krishna vem na Terra. Esse é o objetivo externo. Toda manifestação de Vishnu. Você vê, Nishinradeva veio para isso. Varahadev matou Hiranyaksha. Krishna matou Shishupala, Dantavraka, vários demônios. Todos eles. Vamnadev, Bali Maharaj. Então, esse é o objetivo quando Krishna vem. E ele usou aqui Arjuna para isso. Só que Arjuna estava relutante. Nessa visão aqui, ó, Krishna quis mostrar para Arjuna que eles já estavam mortos. Era só ele cumprir o dever dele de Kshatriya como instrumento. Ele já tinha falado isso antes. Mas aqui ele mostrou na prática, nessa forma universal. Então, esse é o motivo. Arjuna ia ser só instrumento para isso. Ele tinha que mostrar firmeza naquele momento. Eu lembro quando você explicou que eram dois motivos, era um externo e um interno. Vamos falar aqui só do externo, porque já está difícil de entender o externo, né? Então, melhor ficar nele para depois, se tiver a base boa. Então, esse é o objetivo que Krishna falou. Vim estabelecer os princípios da religião, quando ele vê que a irreligião vai tomando conta. Aniquilar os não devotos ou demônios e proteger os devotos. Para isso, Krishna vem. Nesse caso aqui, Arjuna ia ser instrumento para isso. Que aí é aliviar o fardo dessa era de Kali, que já é grande. A gente está vendo hoje que já é grande, mas ainda assim, por essa guerra de Kurukshetra, aliviou bastante. Se não tivesse tido essa guerra, já está 1000 vezes pior. Então, para aliviar o fardo da terra, aniquilar os demônios, proteger os devotos e restabelecer os princípios da religião, Krishna veio e usou Arjuna para isso. Nesse verso, Krishna está mostrando que ele já fez. Então, ele mostrou que o exército oposto estava já todo, estava entrando nos dentes poderosos de Vishnu, da forma universal de Vishnu. E estava mostrando que Arjuna sairia vitorioso. Então, isso é necessário entender, que a gente vê hoje aí, o pessoal não sabe nada de assunto material, isso está no Gita. E se não entender essa base do assunto material, não vai conseguir compreender espiritual, não. Não vai. A gente vê aí, hoje mesmo me mandaram uma mensagem, não vou falar o nome aqui da devota, mas participa de grupo aí, até da Gaudia Mato, falando que os irmãos espirituais dela tudo apoiam uma pessoa demoníaca aí na política, que ela não consegue entender. Por quê? Não consegue entender a base do princípio da religião védica. Então, como é que vai entender a espiritual? Impossível. O Gita começa com Varnashrandharma. Srimad Bhagavatam começa com Varnashrandharma. Se não entende a base, como vai conseguir entender espiritual? Parece que a gente está falando coisa absurda quando fala que o governante deve matar e deve proteger os princípios religiosos a todo custo. Parece que é uma coisa absurda, sendo que é a coisa mais normal do mundo. O Gita sempre pregou isso, na Bíblia sempre teve isso. E quando a gente fala isso, tem gente desavisada e não consegue compreender o básico da vida social e acha que está lá em cima já, adorando Radha e Krishna no mundo espiritual. Então, essa base é necessária. Por isso, São Prabhupada falava muito disso, agora a gente percebe por quê. E sem essa base, ninguém vai compreender nada. Essa base é necessária, senão a pessoa fica alienada no mundo da lua. Prabhu, mas na era de Kali
tá difícil ter um líder que cumpra as É, funções, né? perfeito não vai ter, mas tem muitos bons hoje em dia. No Brasil a gente está tendo um. Na Etiópia tem um, no Irã tem um, na Índia tem um, na Sérvia tem um. E eles estão lutando, não é contra pouca força demoníaca, não, é muita. Então tem que dar valor para eles, porque nessa era de Kali a coisa é pouca gente tem à disposição para lutar contra as forças demoníacas e arriscar a própria vida para aquilo. Não é muitos, não. E se não tivesse esses poucos, estava tudo tomado. A gente não ia estar aqui falando sobre religião a hora dessa. Não ia ter Google Meet. Você vê, Facebook já está muita coisa cortada. YouTube, mesma coisa. Na Venezuela, eles não podem ter isso. Em Cuba, uma vez, o devoto mandou e-mail, aí eu mandei o link para ele, falou, ó, nem adianta link, a gente pode entrar em link nenhum devocional aqui não. Então, a coisa é mais séria do que muita gente pensa. Tem gente que não acordou para a realidade, está alienada, e as coisas estão indo no mundo, rápido. Estão acontecendo muito rápido. Quando vê, quando acorda, já era. Entendeu? As forças demoníacas querem acabar com a religião pela raiz. E quer que todo mundo fique aí cego nas ideologias dele, a religião varrida do mundo. A verdade é essa. É melhor acordar agora, entender o que está acontecendo, do que acordar mais tarde e quando vê, a pessoa virou escrava do sistema. Isso aconteceu em várias partes. Eu conheço várias pessoas que moram nesses lugares aí e a situação não é boa, não. Então, tem que acompanhar o que está acontecendo. Não pode ficar alienado, sem saber, estou querendo saber do mundo, não, vou ficar aqui. Uma hora ela vai ser prejudicada pelo mundo. Você vê os comentários sobre o Prabhupada, ele estava por dentro de todos os assuntos que estavam acontecendo no mundo. Gurudev também, Bhaktisiddhanta também, Bhaktivinoda Thakur também. Então isso é necessário, porque dá uma base da realidade e também de coisas relacionadas com Varnashram Dharma, princípios religiosos. Nessa base a gente pratica espiritual. Sem essa base, quem vai praticar a vida espiritual? Ninguém. Impossível. Pode até tentar praticar alguma coisa até que alguém venha e faça alguma coisa com ela. Ela não vai poder pregar para os outros. Então, essa é a necessidade de hoje Mas, em dia. Prabhu, Ah, pelo que eu tenho acompanhado, tem uma recriminação muito grande com relação às religiões que não são abraâmicas É porque a no tempo. cultura que a gente vive, Jorge. A cultura que o Brasil vive é cristã. A gente não pode mudar isso. A gente é que tem que adaptar isso. Mas, assim, o que Entendeu? Mas acontece? ainda assim a gente é livre. Até agora, pelo menos, é livre. Pode Então, ser que, dependendo da andada da carruagem aí, ninguém fica livre mais. Mas até exatamente. hoje, a gente pode fazer o que quiser. O que acontece? A gente tem vários líderes que se dizem, né, abraâmicos e que pregam a mesma coisa que foi feita, por exemplo, quando, né, na raiz lá do cristianismo, quando o Império Romano perseguia os cristãos, existe uma perseguição desde aquela época que saiu no jornal que, né, No Brasil, eles chutaram a santa ou que invadem, depredam terreiros mas de isso aí, candomblé, que é, são mas outros, isso, mas né? isso é o indivíduo que fez, né? Mas eles Ele vai ter que pagar isso, mas é, não tá na lei que é proibido. mas eles têm uma orientação, por exemplo, esse lance da santa, por exemplo, foi um pastor, né, que estava pregando e que pegou uma Mas imagem, isso é problema dele, né? Ele não vai é, influenciar em vida dos outros. mas A ele gente, é um pastor, né? E eles são também líderes é,
que estão, né, na bancada chamada bancada evangélica e Não, tudo. esse aí não, esse que você está falando, não. Esse aí é qualquer um que está lá, ele vai para o lado. Esse que chutou a santa, não, não tem nenhuma influência ali. É por isso que eu fico preocupado. Mesmo se tivesse, até então a gente tem toda a liberdade, toda religião aqui tem liberdade. Não é proibido. Por enquanto, né, Prabhu? Porque Por você pode, enquanto é, por assim, enquanto é. como tem o Talibã lá, a gente pode acabar tendo um Talibã pentecostal aqui também, né? Não está longe disso, Prabhu. Não. O outro lado é muito mais fácil de acontecer, Jorge. Você tem que estudar mais um pouquinho aí do que está rolando aí. O outro jeito, Cara, eu acabar não sei, todas é não. muito mais fácil. Eu não sei, porque o que eu vejo, por exemplo, muita investida, por exemplo, aqui perto mesmo onde eu moro, né? Você tem, a maior parte das pessoas é pentecostal e tal, mas a Ah, gente tem aqui também lugar de culto afro. Inclusive, algumas pessoas vão e tal, ah, mas o que eu vejo é que eles têm muito menos liberdade com relação à demonstração pública ou mesmo prática, né? É como se fosse uma coisa meio que proibida. mas é a questão da tradição, né? A gente tem que respeitar a maioria. Não dá para a gente querer impor, num país de maioria cristão, tentar fazer e perturbar o ambiente. Não, com certeza, Tem com que certeza. adaptar a eles. Não tem jeito. Meu mestre nunca quis mudar a religião de ninguém. Ele sempre é o que É, eu faço. Quando eu converso com os outros, eu não falo Krishna, falo Cristo. Tenta ajudar de acordo com a religião dele. Aí você fica amigo deles e ajuda, e com certeza, conversa, faz amizade, ninguém perturba ninguém. com certeza, Isso com é certeza. ótimo. Porque assim, Krishna, pelo que a gente lê e tudo mais, ele não era branco, né? Não, É isso tem nada a ver, Jorge. uma outra coisa também que eu fico Isso tem vendo nada a assim, ver. Krishna tem não a é ver com a nem. identificação, né? Tem a ver Não, com a tem nada a ver identificação. isso. Tem nada a ver isso. Krishna não é branco, nem negro, nem azul, nem nada. Ele é transcendental. Com certeza. Tem nada disso. Mas vamos para outro assunto que pô, aí vai demorar. Mas eu acho que o perigo maior é não ter nenhuma religião, entendeu? É o que está na Europa é proibido. No Canadá é proibido você falar de religião na rua. Na Europa é proibido o médico chegar e falar Deus abençoe seu filho. Então é perigoso, é isso. Isso é muito mais perigoso, onde qualquer religião é abominada. É muito mais perigoso. Então, esse era o objetivo aqui de Krishna, acabar com esses demônios. E o Kshatra, ele deve fazer isso. Qualquer pessoa que estuda o Gita deve falar isso para os outros, para alertar os outros que esse deve ser a atitude de um real governante, que ele deve lutar pelos princípios religiosos e não ficar parado, olhando o demônio acabar com tudo. Do contrário, ele não entendeu nada das escrituras, muito menos do Gita. Por isso que é necessário compreender as palavras de Krishna no Gita desde a base, para a gente compreender o que acontece no mundo. Com essa base, a gente pode praticar a vida espiritual sabendo que está no entendimento certo. E senão a gente lê o livro de 5 mil anos atrás, quando chega agora, vem a situação da gente ver o que está acontecendo no mundo, a gente não entende nada. Então o livro não valeu nada. O mundo está em mudança constante. E o conhecimento daquela base lá deve acompanhar isso aqui. Do contrário, não vale nada. O próximo 28.
Alguém tem pergunta nesse aqui? Aí falou aqui também que do lado de Arjuna também ia morrer muitos guerreiros também. Tem umas opiniões que falam que só 7 sobreviveram, 7 ou 8 pessoas sobreviveram, 5 Pandavas, mais um guerreiro chamado Jiu-Jitsu e mais 2 só. E Krishna, né? Claro. O resto tudo morreu nessa batalha aqui. Vinte e oito. Jata nadinam bahavo bhuvega samudrameva bhimukha dravanti tatha tavami naralokavira vishanti vaktranya bhivijwalanti. Quem é? Quem vai ler? É o Denis? Tradução. Como os rios fluem para o mar, da mesma forma todos esses grandes guerreiros entram em suas bocas abrasantes e perecem. Não tem comentário. Não. As bocas de Krishna estavam ardentes e os guerreiros estavam todos entrando ali, nessa boca, nessas bocas aí, da forma universal. Justos como rios, fluem até o oceano. Quer dizer, de qualquer jeito, sempre o lado demoníaco vai ser aniquilado. Mesmo se sai vitorioso aqui na Terra, quando eles morrerem, eles vão entrar na boca de Vishnu, de qualquer jeito. Então, todos aqueles que são demoníacos, eles vão ser aniquilados de um jeito ou de outro. Todos aqueles que seguem Deus de alguma forma, ou seja, Abraão ou Vaishnava, a gente deve saber que a religião verdadeira é Abraão ou Vaishnava. Africano mexe com fantasma, ele não é religião. É mais para magia negra. Abraão significa judaísmo, cristianismo, islamismo e as 4 correntes de Vaishnava, que é Sri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Brahma Sampradaya e Kumara Sampradaya. Essas 4 Vaishnavas e essas 3 abraâmicas só que foram aceitas pelos Vaishnavas como religião legítima nessa era de Kali, nenhuma outra. Isso foi falado por todos os nossos mestres, Bhaktivinoda Thakur. Todas as outras são modo da ignorância. Essas não. Essas a pessoa pode conectar com Deus, porque os profetas foram enviados de Deus para isso. Então, todas essas devem ser respeitadas. E a gente pode fazer amizade com todos eles, se eles respeitam a nós, a gente respeita a deles, sem querer converter, a gente pode fazer amizade. Os outros já praticamente eles adoram fantasmas, ou então semideus. Então nem é aconselhável fazer amizade com eles. Eles não são monoteístas. Eles adoram espíritos, fantasmas ou vários deuses.
Então, se alguém segue essas 7 linhas correntes religiosas de maneira sincera, seguindo as regras e regulações, e é honesta nas atitudes dela, tenta conectar interiormente com Deus, ela está no caminho certo. Ela não vai ser aniquilada. E se alguém está em qualquer outra, está indo no caminho errado, ou está indo contra algumas dessas, aí vai ter problema com o próprio Vishnu. E quem enviou esses profetas foi o próprio Vishnu, Krishna. Quem deu poder para eles na terra foi o próprio Vishnu. Então, aqueles que vão contra isso, automaticamente se torna inimigo de Vishnu, vai ser aniquilado por ele. Mesmo se reinar na terra, vai reinar por quanto tempo? Por quanto tempo alguém pode ficar vivo nessa era de Kali aqui? Vai ser muito tempo. Então, mesmo se reinar aqui, vai ser aniquilado. Então, o melhor é entrar numa linha legítima, fazer amizade com quem está em linha legítima, principalmente aqui, que religião é cristã, sem querer impor a nossa neles, pelo contrário, a gente deve adaptar a eles. E, usando isso como vento favorável, praticar bhakti na nossa linha e ter uma vida exitosa. Assim a gente pode conviver em harmonia, pode ajudar um ao outro e progredindo até o final. Tudo fica bom. Vinte e nove. Yata pradiptam jwalaram patanga vishanti nashaya samriddha vega tathaiva nashaya vishanti lokas tavapi vaktrani samriddha vega. Tradução. Vejo todas as pessoas disparando precipitadamente em direção às tuas bocas, como mariposas que são destruídas quando se lançam ao fogo ardente. Arjuna comparou esse tanto de gente entrando com velocidade máxima nas bocas temerosas de Vishnu como moscas vindo aos milhões entrando no fogo. Essa foi a comparação que Arjuna fez. A gente já viu, né? Quem viu fogueira já viu quando vem mosca, fica atraída pela luz do fogo e acha que lá vai ter coisa boa. Aí ela vem e é queimada lá e fica lá mesmo. Aí vem milhões de moscas, vê a luz, vai morre lá dentro. Dessa mesma maneira, Arjuna viu um tanto de guerreiro entrando na boca e estava saindo fogo e temerosa de Vishnu. Ele viu um tanto de gente entrando lá. Aí ele comparou com isso. 30. Leliyase grashamana samanta lokam samagram vananai jaladbhi tejo virapuja jagat samagram Vasastavogra pratapanti Vishnu.
Isabel vai ler? Tá aí? Tô aqui, acordada, Prabhu. Peraí. Não tem que ficar esperta aí no verso. Tá. Tradução. Ó Vishnu, vejo com suas bocas flamejantes, devorando todas as pessoas de todos os lados, cobrindo o universo inteiro com sua refulgência. Você se manifesta com raios terríveis e abraçadores. Verso 31. Akyahimeko bhavanugrarupo namostude devavara prasida vigyatum ichami bhavantamadhyam nahi prajanami tava pravrittim. Acho que ninguém está acompanhando, hein? Tradução. Ó Senhor dos Senhores, cuja forma é tão aterradora, por favor, diz-me quem és. Ofereço-te minhas reverências. Por favor, se benevolente comigo. És o Senhor primordial. Quero conhecer-te, pois não sei qual é a tua missão. Trinta e dois. Agora Krishna vai falar. De novo, vai falar que falou lá. Sri Bhagavan Uvacha. Kalosmin lokakaya krit pravidho lokam samahatum pravritta rite pitvam na bhavishanti sarve devastitha pratyanikeshu yodha. Tradução. O bem-aventurado Senhor disse: Eu sou o tempo, destruidor dos mundos, e eu vim para devorar todas as pessoas, com exceção de vocês, os Pândavas. Todos os soldados aqui de ambos os lados serão mortos. Significado: embora Arjuna soubesse que Krishna era seu amigo e a suprema personalidade de Deus, ele não obstante estava perplexo com as diversas formas exibidas por Krishna. Por isso, ele voltou a perguntar sobre a verdadeira missão desta força devastadora. Está escrito nos Vedas que a verdade suprema destrói tudo, até mesmo Brahma. Eventualmente, todos os Brahmanas, Kshatras e todos os demais são devorados pelo Supremo. Esta forma do Senhor Supremo é um gigante que tudo devora. E aqui, Krishna se apresenta nessa forma do tempo que tudo devora. Com exceção de uns poucos Pandavas, todo mundo que estava presente naquele campo de batalha seria devorado por ele. Arjuna não estava a favor da luta e pensou que era melhor não lutar, então não haveria frustração. Em resposta, o Senhor disse que mesmo se ele não lutasse, todos eles seriam destruídos, pois esse era o plano dele.
Se ele parasse de lutar, eles morreriam de outra maneira. Não poderia deter a morte, mesmo se não lutasse. De fato, eles já estavam mortos. Tempo é destruição, e todas as manifestações serão banidas pelo desejo do Senhor Supremo. Essa é a lei da natureza. Uhum. Você vê como que são as coisas. Eu lembrei aqui quando o Krishna Maharaj falava que Deus não é para corações fracos. E essas pessoas que não entendem Kshatriya Dharma, Varnashram têm coração fraco. Então, quando lê, muita pessoa começa a tomar a versão do Gita, por isso, quando Krishna fala para Arjuna. Por que coração fraco? Nessa fraqueza, os ateístas vão para dominar o povo. Nessa fraqueza, eles vão nas fraquezas do povo. Por isso que eu aconselho a vocês aí que estão escutando, eu sei que alguns aí já viu, o vídeo que eu pus do Braga Neto lá na minha página, ele fala justamente isso que Krishna, no comentário Swami Prabhupada, falou aqui, sobre Kshatriya Dharma e a missão de Arjuna. Ele fala justamente no Brasil isso aqui. Eu aconselho a todo mundo aí lá na minha página do Facebook escutar o que o Braga Neto falou sobre essa situação aí. Justamente esse comentário aqui. Arjuna estava fraco de coração e achava que era melhor não lutar. E se ele não lutasse, o que ia acontecer? Ele ia perder a fama, todo mundo ia falar da covardia dele, os princípios religiosos iam desaparecer da terra, porque o outro lado ia dominar tudo, ou seja, só inauspiciosidade ia vir. O Krishna falou com ele, isso você está pensando que é amor, é fraqueza de coração. Você vê isso hoje em dia, muita gente não gosta quando fala de exército militar, porque fraqueza de coração, justamente isso que a Arjuna estava. Eles não sabem o valor que tem isso para proteger a religião. Eles não sabem nem o que é religião, nem o valor da religião, e muito menos o valor que é proteger a religião. Eles não sabem a importância disso. E isso é o básico da vida espiritual. Isso nós estamos falando de Varnashram Dharma, entendimento material. É uma plataforma religiosa, não é nem espiritual ainda. Se não tem essa plataforma, como que vai chegar a compreender a alma? É impossível. Por isso que todo mundo deve entender isso. Se não entender, não vai entender nada depois disso. Então a gente não deve ser coração fraco, deve entender o que Krishna falou, deve entender o que é Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, o que cada um deve fazer na sociedade, como nessa plataforma, aonde que a gente está inserido, o que a gente deve fazer, o que a gente deve incentivar, e a partir daí progredir. Qual é a contribuição que a gente pode dar para o lugar que a gente vive, ou para a sociedade que vive. Isso tudo é ser entendido. No contrário, que vida espiritual que é essa morta? Não existe. A vida espiritual é ativa. Esse entendimento aqui é o básico. A fraqueza de coração não existe para ninguém que quer praticar a vida espiritual. Todo mundo vai morrer um dia. Isso é fato. Ninguém deve ser fraco para essas coisas. Isso é que Krishna estava falando para Arjuna, que Arjuna também era kshatriya. E por fraqueza de coração ele falou, não quero lutar aqui. Ele achava que isso era compaixão, igual muita gente acha. Mas Krishna falou, não, isso é seu coração fraco. Isso é sua covardia e coração fraco. Isso não tem real compaixão. Isso, a sua missão é uma. Você vai fugir dela, que compaixão que é essa?
Então, todo mundo deve exercer a função, e se a gente sabe disso, a gente vai saber quem está exercendo a função de maneira certa. Vai ficar sempre do lado certo. E é difícil aqui no Brasil porque não tem essa cultura, né? Muito novo, país, 500 anos só. No Oriente, todo mundo sabe a importância disso. Mas aqui muita gente não compreende, mas é necessário compreender. Até para compreender o Gita, né, desde o começo. E muita gente eu já vi, quando vê Krishna falando para Arjuna, eles criam aversão ao Gita, que acham absurdo. Ah, não, deve ser tudo paz e amor. Ah, então eu não gosto dessa parte aqui. Ela não aceita a palavra do próprio Senhor Supremo. Como que vai aceitar o resto? É espiritual. Tem jeito. Agora Krishna vai continuar aqui, 33. Tasmatam uttista jasho labhasya jitva shatrum bhum karajam samridham mayaivaite nihata purva evam nimita matram bhavasavyasati. Tradução. Portanto, levanta-te, prepara-te para lutar e conquistar a glória. Vence teus inimigos e desfruta um reino próspero. Por meu arranjo, eles já estão mortos. E tu, ó, és apenas um instrumento na luta. Significado. Refere-se a alguém que tem muita habilidade em lançar flechas no campo de batalha. Assim, Arjuna é chamado de guerreiro habilidoso, que atira flechas capazes de matar os seus inimigos. Torna-te um simples instrumento. Esta expressão também é muito significativa. O mundo todo se move conforme o plano da suprema personalidade de Deus. Pessoas tolas que não têm conhecimento suficiente pensam que a natureza funciona sem um plano e que todas as manifestações não passam de formações acidentais. Há muitos supostos cientistas que sugerem que talvez seja isso, ou quem sabe aquilo, mas talvez, e pode ser, são fora de cogitação. Há um plano específico sendo executado neste mundo material. Qual é esse plano? Esta manifestação cósmica é uma oportunidade para as almas condicionadas retornarem ao Supremo, retornarem ao lar. Enquanto tiverem a mentalidade dominadora que faz com que tentem assenhorar-se da natureza material, elas estarão condicionadas. Mas qualquer um que possa compreender o plano do Senhor Supremo e cultivar a consciência de Krishna é muito inteligente. A criação e a destruição da manifestação cósmica estão sob a direção superior de Deus. Assim, a batalha de Kurukshetra foi travada segundo o plano divino. Arjuna se recusava a lutar, mas lhe foi dito que ele deveria fazê-lo de acordo com o desejo do Senhor Supremo. Então, ele seria feliz. É perfeito quem está em plena consciência de Krishna e dedica sua vida ao transcendental serviço ao Senhor. Ah, aí pode surgir uma pergunta, né? Pode ou não? Aí pode surgir uma dúvida, né? Se tudo é plano de Deus, por que que ele estava incentivando a Arjuna a fazer alguma coisa? Ou por que que a Arjuna tinha que fazer alguma coisa?
Ou então ninguém tem que fazer nada? Alguém pode pensar assim, né? O que vocês acham aí? Arjuna era um instrumento de Krishna. E a gente, no nosso caso? No nosso caso, no nosso caso, a gente tem o livre-arbítrio, né? No caso de já na situação de Kurukshetra lá da batalha, ele A Júnior não tinha, não? sim, mas ele estava funcionando como um instrumento para Krishna naquele momento. Mas ele podia fazer ou não fazer, né? Acredito que não, porque se ele estivesse agindo no verso anterior, Krishna já disse que todo mundo ali no fim das contas ia morrer mesmo, que se não fosse daquele jeito na batalha seria de outra maneira. Aí se ele falasse, eu vou embora daqui. Ele ia morrer de outro jeito. Mas ele não ia ser instrumento, né? Talvez Não ia não. ser ele o instrumento. Se ele fosse embora, não. Mas ele. Então, pois é, esse é que é o negócio. Porque pode surgir essa dúvida, né? Deve ficar claro. Porque esse assunto é assunto complexo. Porque ao mesmo tempo tudo é plano de Cristo, e ao mesmo tempo todo mundo tem o livre-arbítrio. No nosso estágio condicionado, é melhor a gente olhar pelo lado do livre-arbítrio. Quando a gente estiver naquele plano completamente transcendental, aí a gente vai poder ver que tudo é plano de Krishna, mas isso não tira o livre-arbítrio. Então são as duas coisas ao mesmo tempo. Isso que é complexo entender. Mas ainda assim todo mundo tem o livre-arbítrio. Se Arjuna, Krishna está falando o Gita justamente para fazer Arjuna compreender e tomar a atitude certa. Ele não estava obrigando, ele nunca obrigou. Você vê que no final do Gita, Krishna fala, Arjuna, eu te falei esse Gita, te dei todas as instruções, te dei a conclusão agora. A partir daqui, você está livre para fazer o que achar melhor. Ele fala assim no final. Ou seja, deixou na mão dele para decidir. Então, isso que acontece. A gente tem o livre-arbítrio. Mas nada acontece sem a sanção de Cristo ao mesmo tempo. Então, não é que todo mundo aqui é instrumento, aí a gente tira a nossa responsabilidade. Isso é errado. Muita gente compreende errado dessa forma. E não é assim que funciona. A gente tem responsabilidade pelas nossas ações. O que a gente faz aqui? Do contrário, não existia lei do karma, nada disso. E ao mesmo tempo, tudo está sob o controle de Krishna. Tudo que acontece na Terra, nenhuma palha se move se Krishna não quiser ou não deixar. E se alguém quer mandar uma bomba em algum lugar do mundo e Krishna não quer, essa pessoa não vai fazer nada. Ele é poderoso para isso, ele criou todos os universos para ele, isso é fácil. Então depende da sanção dele, deixar ou não deixar, por último, entendeu? Então, no final das contas, é ele que manda. E ao mesmo tempo a gente tem o livre-arbítrio. Isabel, quer uma coisa aí? Acho que eu entendi. Na verdade, ele está querendo que dê o exemplo, né? Para as pessoas, né? Também é. Mas é mais para restabelecer a religião. Arjuna usar Arjuna como instrumento para estabelecer a religião e o exemplo de Arjuna também para mostrar que todo mundo deve cumprir de forma firme, né? Os princípios religiosos de acordo com a posição social dela. No caso de Arjuna era Kshatriya, né?
Então, e lá vem o Jorge falando de genocídio indígena. Ele deve ir num Umbanda, Candomblé, aí fala que adora fantasma e eles ficam doidos. Ah, a maioria é assim, tá querendo que devolve a terra do índio. Falta de conhecimento básico das coisas, fica no mundo da lua, alienado. No caso do Gita é porque é Kshatriya Dharma. Mas todo mundo deve saber o que deve fazer de acordo com o Varna Ashram. O Gita é porque o Gita é falado só para Kshatriya. Antes ele falou sobre para isso para Surya, que é o deus do sol, que também era Kshatriya. E ele fala no Gita. Isso eu já falei há milhares de anos para o deus do sol. O deus do sol falou para Manu. Aí foi passando. E se perdeu, eu estou falando de novo. E a Arjuna também é Kshatriya. O sol também é Kshatriya, Surya Deva. Então, por isso, o exemplo aqui é Kshatriya Dharma, que é bem importante. Depois de Brahmana, é bem importante para manter uma sociedade. E sem o Kshatriya Dharma, a religião acaba. Sem alguém para proteger a religião e usar a força para isso, a religião acaba. Acabou na Venezuela, acabou em Cuba, acabou agora na Nicarágua, acabou praticamente na Europa e está perigoso acabar aqui também. A gente tem o exemplo do nosso lado aqui, não precisa ir muito longe. Por que falta de Kshatriya Dharma? Então, ele é super importante para proteger a religião. E sem Kshatriya Dharma acaba Brahmana. Acaba tudo. Agora a gente vê a importância da batalha de Kurukshetra. A gente pode imaginar a importância do próprio Krishna vir e ter essa batalha de Kurukshetra para estabelecer os princípios religiosos. Se não tivesse tido aquela batalha, a gente não ia estar falando aqui de religião. No Oriente Médio ia estar falando de religião. E sem isso, a religião não é protegida. Então, é extremamente importante essas coisas. A gente deve saber disso para não ficar contra o Gita, né? Esses assuntos, cada vez mais eu vejo que esses assuntos materiais, Swami Prabhupada falava muito, é essencial, é básico para ter um posterior entendimento espiritual. Porque se surge dúvida nesses assuntos, a pessoa vai ter dúvida em Krishna, se Deus é bom, se o Gita é bom. Ela vai acabar tendo dúvida. Com dúvida, como é que ela vai progredir? Não vai ter fé nenhuma. A gente vê. Aí eles vão para a religião africana, vai lá adorar espírito, ou vai usar droga, ou vai tomar chá, porque não tem fé nenhuma. Porque falta de entendimento. É necessário essas coisas. Você vê, o brasileiro na Bíblia não fala muito, Jesus não falou muito sobre isso. Então, o Michel tá tá retrucando ele lá. O cristianismo não fala muito essas coisas. Você vê, Jesus, a missão dele foi morrer na cruz para mostrar que ele é o Salvador e sacrificar pelo povo. Dar tudo, dar a vida dele para divulgar a missão de Deus na Terra. Então ele não falou muito sobre isso. Mas agora, no Brasil, que o povo está vendo que o perigo é grande de tudo acabar, não só a religião, mas a liberdade e tudo, agora eles estão vendo a necessidade desse Kshatriya Dharma que o Gita fala. Até eles estão vendo, na hora que o negócio aperta, eles, de acordo com a fé deles, mesmo que não muito boa, e o entendimento não muito bom, alguma misericórdia foi ali que eles viram que tem essa necessidade no momento, mesmo sem falar. No nosso caso é pior ainda, a gente tem o exemplo aqui no Gita. O deles é mais difícil, porque não tem.
No nosso é fácil, no deles tem no Velho Testamento, mas no Novo não. No nosso tem no próprio Gita, na nossa cara aqui. Então é muito mais fácil ter esse entendimento, mas quase ninguém tem. Enquanto que os outros lá é mais difícil e eles estão tendo muito mais agora. Você vê como que o caminho de Deus é tortuoso. Só o conhecimento teórico, ele não dá visão para ninguém. A gente vê isso na nossa cara hoje em dia. O que conta é a fé, a oração, que vai dar a visão para entender o que está acontecendo hoje e aplicar na vida diária nossa. Isso é bem importante, isso aí. Eu aconselho a todo mundo não ficar alienado e entender o que está acontecendo aí, nessa situação toda aí. Porque a situação é grave. É mais grave que muita gente pensa aí. Não tem, muita gente não tem nem ideia a gravidade do que está acontecendo por aí. Alguém tem alguma coisa aí antes de cantar? Então vamos lá. Amanhã é cada terça-feira acaba. Já turmasse. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Puravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschacha Deshatarine Namo Vishnu
Radhikai Priyatmane Shishima Bhakshidadanta Narayana iti namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhar Ji ki Jai, Shri Radha Damodar Ji ki Jai, Shri Radha Govinda Dev ki Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacha Javaljastu Tasata Shri Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhakti Vallabh Krishna Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhakti Jivanacharya Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Gaur Govinda Swami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnu Pad Param Gurupad Padma Acharya Keshari Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Shri Rupanu Guru Varga ki Jai. Shri Sad Goswami Prabhu ki Jai. Panchatatatmat Shri Gaura Hari ki Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki Jai. Namacharya Sila Haridas Thakur ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Chaturmasya Vrat ki Jai. Shri Kartik Mas Damodar Vrat ki Jai. Todas as glórias devotos reunidos que Jai, Shri Harinam Sankirtan que Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Haribo! Valeu, Boa noite a todos, obrigado, Prabhu. Até mais.